Olá pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Nossa aula de hoje é sobre campo elétrico. Como acontece uma interação no vácuo entre duas partículas carregadas? Como uma dessas cargas consegue perceber a existência de outra? Essa é a ideia de campo elétrico. Se vocês não se lembram, lá do primeiro ano, nós estudamos o que são forças de contato e o que são forças de campo. As forças de contato, como o nome já sugere, precisam de uma interação direta entre si. Então imagine ali o atrito, a força elástica, a força tensora. Já as forças de campo não precisam de interação direta, não precisa de contato entre elas. É o campo gravitacional, campo magnético, campo elétrico. Uma característica importante da força de campo, que nós vimos lá no primeiro ano, é exatamente a ideia de que, olha, esse cara está caindo. A força gravitacional já existia antes dele cair. Ele pode ser chamado de corpo de prova, está ali apenas para comprovar a existência de um campo gravitacional. Aquele prego próximo do ímã, ele está ali apenas para comprovar que aquilo é um ímã. Então, o campo magnético não depende desse prego para existir. Então, ele é um corpo de prova. Já veremos também que algumas cargas são colocadas apenas para verificar se existe um campo elétrico. Então imagine que eu tenho três cargas ali. Coloquei ali duas positivas e uma negativa, Q1, Q2 e Q3, sendo Q2 negativa e as outras duas positivas, estão na proximidade de uma carga Q. Essa carga tem um certo alcance. Vamos supor que esse alcance chegue até a carga Q1. Como essas cargas têm o mesmo sinal, acontece uma repulsão. Essa repulsão é dada por uma força de origem coulombiana, uma força elétrica, F1. Se esse campo fosse um pouco maior ainda, ele poderia abranger o campo Q2. E aí, como as cargas têm sinais opostos, eu teria uma atração também de origem coulombiana, uma atração baseada numa força elétrica, e aí eu teria uma atração. Já a Q3 está lá de boa, sem sofrer ação da carga grandona Q. Então o que dizemos? Essa carga mais Q, de algum modo, modifica o espaço ao seu redor. As cargas mais Q e menos Q sentem que o espaço foi modificado. E a carga Q3 está de boa, não sente nessas forças, porque está fora desse campo elétrico. Ok? Então dizemos que a carga mais Q produz um campo elétrico ao seu redor. E a gente conseguiu determinar isso porque colocamos cargas de prova, Q1, Q2 e Q3. Principalmente Q1 e Q2, que evidenciou esse campo. A força elétrica que atua sobre as cargas de prova é devido à ação desse campo elétrico. E aí é importante lembrar que o campo elétrico já existia, independente dos objetos que eu coloquei, das carguinhas que eu coloquei ali, chamada carga de prova. Certo? Então o campo elétrico não depende da carga de prova. O campo elétrico ele é um vetor. Se ele é um vetor, ele tem direção, sentido e intensidade. Qual seria a direção desse vetor? A direção é a mesma da força F. O sentido, aí temos uma convenção que vocês precisam ficar atentos. Se por acaso essa carga for positiva, o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo da força. Mas se a carga é negativa, é o oposto dessa força. Mais ou menos igual esse desenho aqui. Eu já vou explicar para vocês. Olha só, se eu tenho aqui uma carga Q gerando um campo elétrico ao seu redor, eu aproximo dela uma carga de prova Q também de mesmo sinal, positiva também. O que vai acontecer? Uma repulsão. Portanto, esse campo que é de expansão, ele parte do Q maiúsculo, ele vai expandindo, a força elétrica está no mesmo sentido e direção do campo. Agora, se por acaso eu colocasse uma carga negativa, aconteceria uma atração, então a força está direcionada para a carga, porém o campo é de expansão, para fora, vamos dizer para a direita, enquanto essa é para dentro, para a esquerda, portanto teriam sinais opostos. Beleza? E qual é o módulo? O módulo é dado por uma equação, E igual a F sobre Q, que está evidenciado aqui em amarelo, mas aqui já em módulo. Esse campo elétrico é medido em newtons por coulomb, já que a força é dada em newtons e essa carguinha é dada em coulombs. Ok? Então essa é o cálculo, é a equação que usamos para calcular o módulo do vetor campo magnético. Se o tamanho das cargas não interessa, nós podemos então determinar o campo elétrico de uma carga pontiforme.
Agora fique atento que apareceu um monte de que. Se é que. A imaginação dos físicos acho que é um pouco limitada. Poxa, um de que, outro de que, por que não chamou todo mundo de que? Poxa vida, tem um Q minúsculo e um Q maiúsculo. Eu também não concordo muito com isso, mas tudo bem, vamos lá. Ok. Ao aproximar uma carga de prova Q minúsculo de uma carga pontiforme Q maiúsculo, teremos o quê? Primeiro, obviamente, uma ação de uma força elétrica. Pode ser o quê? De atração, de repulsão, mas é dada por aquilo ali. Ó. K vezes módulo das cargas, o produto do módulo dessas cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Acabamos de definir que essa força elétrica pode também ser dada em função do campo, porque o campo é força sobre carga. Se cruzarmos ali, eu posso isolar o F igual a E vezes Q. Substituindo em amarelo, eu terei F, então é igual a E vezes Q, igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. A matemática me permite simplificar os Qs, então eu tenho uma expressão matemática seguinte. Campo elétrico de uma carga pontiforme é dado por K, constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga, dividido pela distância dessa carga até um certo ponto que eu quero observar. E aí, essa é a prova matemática de que o campo elétrico não depende da carga de prova. Ele depende apenas da carga que está gerando ele, isso é óbvio. Por ser um vetor, ele tem que ter direção, que é a reta que une a carga ao ponto onde eu quero medir. Certo? Ela pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser transversal, do jeito que eu quero medir o campo em um certo ponto. Agora, o sentido também tem uma convenção. Se a carga que gerou o campo for positiva, o campo elétrico é de afastamento. Se a carga elétrica for negativa, o campo elétrico é de aproximação. E aí, como é que eu resolvo problemas relacionados ao vetor campo elétrico? Operações vetoriais, certo? O vetor campo elétrico resultante será uma operação vetorial. Mesma direção, mesmo sentido. É uma soma entre o módulo desses vetores. Sentidos opostos, subtração entre o módulo dos vetores. Formando 90 graus, Pitágoras, teorema de Pitágoras. Formando um outro ângulo qualquer, aplico aquela lei dos cossenos. O campo em uma esfera. Beleza, campo elétrico em uma esfera. Então imagine que eu tenho uma esfera eletrizada, certo? Com a carga bem distribuída de maneira uniforme. O raio dessa esfera não é desprezível, certo? Tem que pensar num raio que eu possa calcular, que eu possa observar. Então significa que essa carga não é pontiforme. E aí vamos dividir essa esfera em pequenas porçõezinhas de ΔQ, então eu terei também pequenas porçõezinhas de E, chamadas ΔE. Na superfície o campo é perpendicular, então dessa forma ali, certo? Então lá nesse ponto P eu teria uma interação vetorial que vai dar o ponto E. Sendo D a distância de um ponto até a superfície da esfera e R, uma distância R maiúsculo, o raio dessa esfera, eu teria um R minúsculo, que justamente vai nos ajudar na equação. E é igual a K vezes Q sobre R. Lembrando que o R minúsculo é a soma da distância com o raio dessa esfera. E é interessante ressaltar que dentro dessa esfera o campo elétrico é nulo. Ele vale zero. Já já veremos por quê. Certo? Então teremos sempre pontos externos a essa esfera. O que são linhas de força? Michael Faraday conseguiu observar que em cada ponto ao redor de uma carga Q existe um campo elétrico até certo limite, né? Então, por exemplo, ó, tem o E2, E3 e tal. Para não representar tudo assim, podemos escrever assim. Ó. Essas linhas são chamadas linhas de força. O interessante é, se eu estou observando uma carga positiva, as linhas elas vão divergir, elas saem dessa carga positiva. Enquanto se eu estou observando uma carga negativa, essas linhas estão entrando na carga negativa. Então elas estão convergindo para essa carga. E se estão interagindo entre si? Se eu tenho duas cargas de mesmo sinal, claro que há repulsão. Porém, se as duas são positivas, há repulsão? Sim, mas saindo da carga positiva. O contrário aconteceria na negativa. É repulsão? Sim, duas negativas sempre é repulsão. E as linhas estão saindo dessa carga negativa. E se é uma positiva ou negativa? Ela sairia da positiva, entraria na negativa de maneira a ter uma atração. Esse GIF mostra essa atração. O importante, alguns dados sobre essas linhas de força.
Onde o campo elétrico é mais intenso, as linhas são mais próximas uma das outras. Ou seja, onde estiver mais denso, né, tiver mais linhas, mais intenso é o campo elétrico. O campo elétrico é tangente às linhas de força, apontando no sentido de orientação das linhas. Elas nunca se cruzam, e o número de linhas que chegam e que saem são proporcionais à carga aqui. Se eu tenho um campo elétrico uniforme, em todos os pontos o campo elétrico tem a mesma intensidade. Então imagine que eu tenho uma superfície carregada positivamente e uma negativamente. A configuração ficaria aí igual vocês estão vendo na imagem. Partindo do positivo para o negativo, com o mesmo módulo, certo? Com sinais contrários, então teria a mesma intensidade em todos os pontos. Equilíbrio eletrostático. Vamos pensar na distribuição final dos elétrons livres em um condutor eletrizado. As cargas ficam em repouso por um pequeno intervalo de tempo e elas se distribuem na superfície. Isso vai finalmente nos explicar por que no interior de um condutor o campo elétrico é nulo. Porque as cargas se concentram exatamente na superfície, já que o campo elétrico é perpendicular a cada pontinho dessa superfície. Então, dentro de um condutor, sempre o campo elétrico é nulo. Quem gosta de informática, de eletrônica, etc., vai perceber que dentro de alguns componentes eletrônicos tem sempre uma plaquinha metálica envolvendo alguns componentes mais frágeis. Justamente por isso, para que o campo elétrico no interior dele seja sempre nulo e não cause algum tipo de dano àquele componente. E não só nisso. O primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é sobre a famosa gaiola de Faraday. Michael Faraday pensou num dispositivo que pudesse bloquear a ação de campos elétricos intensos. E o grande Nikola Tesla, que foi um grande cientista, mas também um grande exibicionista, né? Ele resolveu fazer isso. Ele criou as chamadas bobinas de Tesla, que são dispositivos capazes de emitir milhares e até milhões de volts. E tem a famosa foto, ele sentado, né, lendo um jornal de chapéu, né, com um gato do lado, enquanto lá fora está pipocando milhões de volts. Certo? No interior dela, o campo elétrico é nulo. Caso você esteja numa tempestade, o lugar mais seguro é dentro de um carro. Por quê? Caso caia um raio nas proximidades, toda a carga se distribui na superfície. Essa imagem que vocês estão vendo ali mostra um carro e tem um fio de eletricidade que caiu em cima desse carro. Se tivesse pessoas aqui dentro, estariam perfeitamente seguras desde que não saíssem do carro. Aí, o que eu faço numa situação dessa? Tem que ligar para a emergência, certo? E não sair do carro em hipótese alguma, porque o chão pode estar eletrizado. Certo? No interior não acontece nada, mas na superfície o carro está todo eletrizado pela parte externa. Em cabos de conexão, de internet, de telecomunicações de modo geral, inclusive para quem tem TV por assinatura ou TV a cabo em casa, os componentes, né, os fios, são revestidos por papel laminado, papel alumínio. Para quê? Para que o campo elétrico externo não interfira na parte de dentro, que é a transmissão de dados. Aviões são constantemente bombardeados por raios, nem por isso eles caem. Por quê? Porque justamente a carga se distribui na superfície. Lembra que eu falei para vocês, quando expliquei sobre condutores isolantes? Eu falei que os corpos são isolantes até uma certa tensão, e agora eu posso expandir um pouco a minha explicação, até um certo campo elétrico. Nós vimos que um condutor, geralmente, vamos pensar no metal, que é mais fácil de entender, ele tem os elétrons livres, que podem ser arrancados dali com uma certa facilidade, deixando um buraco e pode receber depois o outro elétron. Assim os corpos trocam elétrons entre si. E é interessante verificar que isso não acontece de maneira tranquila nos corpos isolantes, também chamados dielétricos, porque é mais difícil arrancar, porque são mais próximos do núcleo do átomo. A interação atômica é mais intensa. Porém, se o campo elétrico for tão intenso, ele consegue arrancar esse elétron. E ele rompe a chamada rigidez dielétrica do material. Por exemplo, o ar. O ar é isolante naturalmente. Você passar a mão em frente a uma tomada, só passar a mão em frente você não toma choque. Porém, se um campo elétrico intenso na ordem de 3 vezes 10 a sexta newtons por coulomb faz com que o ar se torne um condutor. A borracha, 12 vezes 10 a sexta. O vidro, 14 vezes 10 a sexta. E a mica, popularmente conhecida como malacacheta, né, um substrato aí da cassiterita,
ela chega a 100 vezes 10 a 6. É um bom isolante, mas também tem um limite, certo? Portanto, todo isolante tem um limite. Ele não é isolante para sempre. Se o campo elétrico foi intenso o suficiente para arrancar um elétron, rompeu a chamada rigidez dielétrica e esse corpo passa a se tornar um condutor. E às vezes, esse campo elétrico é tão intenso que emite fagulhas, centelhas elétricas, faíscas. Se ele rompe essa rigidez dielétrica, esses elétrons são atraídos, gerando uma descarga elétrica. Isso pode produzir fagulhas. E muitas vezes até um barulho também. Por que acontece esse barulho? Porque é uma expansão muito rápida do ar naquela região, porque ele se aqueceu de maneira muito intensa. E dessa forma, tem-se o que chamamos de faísca ou fagulha. Acontece, como eu falei para vocês, lá na bobina de Tesla. É o que acontece, saudade, vontade de estar em aula presencial, porque assim veríamos o gerador de Van der Graaf. Alguns de vocês já viram no laboratório de física, uma esfera metálica em cima de um suporte, ela emite faíscas, né? Para quem tem cabelo, que não é o meu caso, ela arrepia os cabelos, certo? E também o globo de plasma. Eu tenho um globo de plasma, ia mostrar para vocês, né? Justamente essa propriedade. É uma pequena bobina de Tesla que emite faíscas, e quando você coloca a sua mão sobre ela, você percebe a atração dessas faíscas. Isso é importante para entender o princípio dos raios, que já vamos abordá-los. Poder das pontas. A região pontiaguda dificilmente se mantém eletrizada, pois a carga se acumula naquela região. O campo elétrico lá é muito mais intenso, e por isso a rigidez dielétrica pode ser ultrapassada mais facilmente. É o princípio que levou o Benjamin Franklin a criar os para-raios. Então observem essa figura aí, parece uma gota. Então você tem nesse lado aqui, ó, uma distribuição bem uniforme, né, das cargas, mas nas pontas tem muita carga acumulada. Justamente então significa que o campo elétrico em E2 é muito maior que em E1. Porque em E1 eu tenho um equilíbrio praticamente de cargas. Em E2 não, eu tenho muita carga elétrica. Então aí eu tenho, por exemplo, os para-raios, né, são pontiagudos por isso. Então, muitas vezes a pessoa tem alguém na família com a geladeira, um freezer velho, que se torna enferrujados. Quando você toca nas pontas, nas quinas, você leva choque, porque ali eu tenho um campo elétrico mais intenso. E por falar em raios, vamos falar nessa grande força da natureza que são os raios. Primeiro, vamos pensar como eles se formam. São as nuvens chamadas cumulonimbus, aquelas nuvens que o pessoal fala que são pesadas, né? Os ventos intensos, grande extensão vertical e partículas de gelo e água em diversos tamanhos, certo? Então ela é por isso, porque ela é escura, muita quantidade de gelo, então não acontece dispersão da luz, ela fica escura. Então se fala que ela é pesada, porque justamente é pesada, tem partículas de gelo e água ali. Então, em algum momento, ela precipita. Mas antes de precipitar e ter chuva, né, ou até durante essa precipitação, essas nuvens se eletrizam pela colisão dessas partículas de gelo, água e granizo no seu interior. E isso gera as descargas. É uma grande concentração de cargas. O campo elétrico é muito, muito, muito intenso. Se ele é intenso, o que vai acontecer? Pode acontecer a quebra da rigidez dielétrica do ar, ou seja, o ar se torna condutor. Então eu tenho uma fagulha, por assim dizer, né? Porque o raio é de grande intensidade, e depois o trovão, porque a expansão do ar naquela região é muito grande, aquece muito o ar nessa região, então eu tenho o trovão. Muita gente acha que o trovão é o som do raio caindo no chão. Não. Tanto que 80% das descargas nem chegam ao solo, acontece entre as nuvens mesmo. E agora, olha só. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Na verdade, ele tanto cai quanto ele sobe. Eu tenho raios descendentes e raios ascendentes. Olha só. Vamos supor que por algum motivo o solo, através de todos esses processos, se eletrizou positivamente, enquanto a superfície da nuvem está eletrizada negativamente. Portanto, a nuvem tem excesso de elétrons e o campo elétrico entre nuvem e solo está tão intenso que o ar se torna um condutor. Rompeu a rigidez dielétrica do ar. Então o que significa?
o ar se torna condutor. Então essa faísca, esse raio, é um raio descendente. Ele vai da nuvem para o solo. É o jeito mais comum. Porém, principalmente em regiões mais elevadas, pode acontecer o contrário. O solo, a superfície do solo, ficar negativamente carregada, enquanto a nuvem ficou positivamente carregada. Então, nesse caso, nós seremos chamados raios ascendentes. Raios que estão subindo para as nuvens. Isso é um jeito mais simples de entender. Tá? As configurações são um pouco mais complexas, mas só para você ter uma ideia como funciona. Característica desses raios. Cada descarga que compõe o raio dura apenas fração de milésimos de segundos. A tensão de um raio encontra-se entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. A corrente elétrica é da ordem de 30 mil amperes, podendo chegar a 300 mil amperes. A temperatura é superior 5 vezes à temperatura na superfície solar, ou seja, 30 mil graus Celsius. Não é a superfície, não é a temperatura do Sol como um todo, né? Sabe que o núcleo solar é muito intenso, mas é superior da superfície do Sol. Um trovão intenso pode chegar a 120 decibéis, mas ainda não é possível armazenar a energia dos raios. Então eu digo para você que está assistindo a esse vídeo em épocas de chuva, sempre é bom tomar muito cuidado com os raios. Primeiro, afaste-se de dispositivos elétricos, principalmente aqueles que estão conectados à tomada. E se você gosta de seus aparelhos eletrônicos, começou uma tempestade com muitos raios, tire-os da tomada. Não deixe-os ligados. Não fique na chuva quando tem raios acontecendo, descargas elétricas. Certo? Pode ser mortal isso daí. Se por acaso estiver em um lugar onde precisa passar por ali quando estiver chovendo, procure se abrigar, mas nunca embaixo de árvores. Pense que a árvore, por mais seja de madeira, está mais próximo do céu, portanto, mais próxima das nuvens. Então, o que vai acontecer? A atração é mais intensa. Então pode ter uma descarga nessa árvore e atingir você. Primeiro exemplo, uma carga Q1 de intensidade 2 vezes 10 a menos 7 coulomb é colocada em um ponto P onde existe um campo elétrico E horizontal para a direita, criado por um objeto eletrizado mostrado na figura a seguir. Verificou-se que sobre essa carga atuava uma força F1 de intensidade 5 vezes 10 a menos 2 N. Perguntas: qual a intensidade do campo elétrico em P? Letra B. Retirando-se a carga Q1 e colocando-se em P uma carga negativa de menos 3 vezes 10 a menos 7 coulombs, qual será o módulo da força F2 e qual o sentido do movimento que ela tenderá a adquirir? Então vamos por partes. Vamos pensar na letra A primeiro. Vamos calcular a intensidade do campo elétrico. Isso é bem simples. Jogamos na equação. Eu tenho a carga e eu tenho a força. Todas estão dentro do Sistema Internacional de Medidas. Newtons para a força e Coulomb para a carga. Portanto, é só dividir 5 vezes 10 a menos 2 por 2 vezes 10 a menos 7. Então, eu terei 5 dividido por 2 é igual a 2,5. 10 a menos 2 por 10 a menos 7. Fiquem atentos aqui. Eu sei que é coisa de 7º ano, mas fiquem atentos. Por quê? Conserva a base e subtrai o expoente. Menos 2 menos menos 7. Menos com menos é mais. Então, menos 2 mais 7 vai ser igual a 5. Então, resposta 2,5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Só fiz essa lembrança porque eu já vi muitos casos de gente que errou o expoente. E agora, vejamos a letra B. Já sei que o campo vale 2,5 vezes 10 a quinta. Então vamos lá. Retirando-se a carga Q1 e colocando-se em P uma carga negativa de menos 3 vezes 10 a menos 7. Qual será o módulo e o sentido de uma força F2?
A equação é essa, E igual a F sobre Q. Então agora o campo já sabemos, é gerado por aquela carga em cinza ali com os sinaizinhos verdes. 2,5 vezes 10 a quinta. A força é desconhecida, mas a intensidade, vou colocar só o módulo, né? 3 vezes 10 a menos 7. Se eu multiplicar cruzado ali, eu terei F vezes 1 é F, 2,5 vezes 10 a quinta, multiplicado por 3 vezes 10 a menos 7, 2,5 vezes 3 dá 7,5. 10 a quinta vezes 10 a menos 7, 10 a menos 2 newtons. Ok, intensidade é tranquilo. Vamos lembrar na aula agora que vocês acabaram de assistir, como é que fica o sentido desse campo. Se por acaso a carga for positiva, o sentido é o mesmo da força, mas se a carga for negativa, o sentido é oposto. Portanto, já que ele escolheu uma carga negativa, menos 3 vezes 10 a menos 7, né, o valor da carga, o que eu posso dizer é que o sentido da força F é para a esquerda, já que o campo está direcionado aí para a direita, essa força F2 é para a esquerda, no sentido oposto. Exemplo 2. Duas cargas pontiformes Q1 de 4 vezes 10 a menos 6 e Q2 de menos 5 vezes 10 a menos 6 estão fixas e separadas entre si no vácuo pela distância de 6 centímetros. Determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio do segmento que une as cargas. Então visualize assim, eu tenho ali duas cargas, uma é positiva e outra é negativa. Há uma distância de 6 centímetros entre elas. E justamente eu quero pensar em quê? Exatamente a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio entre elas, ou seja, 3 centímetros para cada lado. Eu vou lembrar que a direção desse campo é justamente a reta que une os pontos, né? No caso, a direção ela seria horizontal, não tem jeito. Agora, o sentido é o seguinte: se por acaso o Q for positivo, for maior que zero, o campo elétrico é de afastamento. E se for negativo, é de aproximação. Isso é importante. Vou até colorir aqui para ficar mais interessante para a gente entender. Então, positivo, afastamento. Negativo, aproximação. Então eu vou chamar de E1 o campo elétrico gerado pela carga 1. E vou chamar de E2 o campo elétrico gerado pela carga 2. Então E1, como o Q é positivo, naquele ponto ali que é o ponto médio, acontece um afastamento. Já o Q2 é negativo, então acontece uma aproximação. O vetor E2 é maior porque a carga 2 tem a intensidade maior, né? É 5, enquanto o outro é 4. Certo? Então observem que nesse caso eu tenho a seguinte configuração. E como são vetores, eles têm a mesma direção e sentido. Então no final eu vou ter que somá-los, né? Já lembram disso? Então vamos lá. Vamos isolar aqui. A minha equação é essa. Campo é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância entre o ponto até essa carga elevado ao quadrado. Vamos então dizer que foi no vácuo. Então a constante é 9 vezes 10 a nona. E eu jogo na equação. E1 é 4 e a distância 1 é 3 centímetros, né? Então 0,03 metros, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Jogando na equação, E1 é igual a K vezes Q1 dividido por D1 ao quadrado, substituindo o K por 9 vezes 10 a nona, o Q1 por 4 vezes 10 a menos 6, e ali o 3 vezes 10 a menos 2. Beleza? Portanto, fazendo a continha, 9 vezes 4, 36, somando o expoente ali, ó, 10 a nona e 10 a menos 6 vai dar 10 a 3, e lá embaixo 3 ao quadrado 9, 10 a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 a menos 4. Fazendo a expressão, 36 dividido por 9 dá 4. E aí, 3 menos 4 vai dar 7. Beleza. Temos o valor de E1. Calculemos agora o E2. Mesmo procedimento. O E2 agora suas cargas são 5 vezes 10 a menos 6. Jogando na equação, substituindo os valores, fazendo os cálculos, eu chego ao valor de 5 vezes 10 a sétima newtons por coulomb.
é interessante sempre deixar na mesma ordem, né? Então 10 à sétima, 10 à sétima, então ajuda bastante. Já que eu tenho os valores desses, agora que eu tenho a intensidade de cada vetor, eu observo a interação vetorial, vetores na mesma direção e sentido, a resultante vai ser a soma de seus valores. Portanto, E1 mais E2, 4 mais 5, 9 vezes 10 à sétima newtons por coulomb. Essa é a resposta do exercício número 2. Exemplo número 3. Em dois vértices de um triângulo equilátero de lado 30 cm se encontram duas cargas positivas de 4 microcoulombs. Determine o módulo do vetor campo elétrico resultante no outro vértice. O meio é o vácuo. Vamos pensar isso aqui, vamos observar a natureza vetorial, mas antes, é claro, vamos lembrar como é o sentido desse campo elétrico. Se por acaso a carga é positiva, é de afastamento. É o que acontece com as nossas cargas. As duas são positivas. Portanto, Q1 gera um E1 de afastamento, Q2 gera um E2 de afastamento. Outro detalhe importante são os ângulos. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre geometria básica, vai lembrar que no caso de triângulos equiláteros, além de todos os lados serem iguais, todos os ângulos são iguais. E valem quanto? Bom, para ser igual, tem que ser 60 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E agora a interação vetorial entre esses dois vetores E1 e E2 vai ser assim, né? A regrinha do paralelogramo. Ali está o vetor resultante. Bom, ângulos opostos pelo vértice. Se esse lado aqui, esse vértice, vale 60, esse aqui também vale 60, né? São chamados ângulos opostos pelos vértices. Isso aqui também é 60 graus. Portanto, a minha configuração vetorial já está pronta. Então vamos observar aqui. Ó. Ali está o meu vetor, não só o vetor, né? O meu desenho completo para observar. E vamos agora determinar cada um desses campos. O E1 é 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a sexta coulombs, né? Fazendo já a conversão. Micro, 10 a menos 6. A distância é de 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros, ou 3 vezes 10 a menos 1. Jogo na equação, K, que multiplica Q1, dividido por D1 ao quadrado. Substituindo, já que o meio é o vácuo, 9 vezes 10 a nona, constante eletrostática no vácuo, vezes 4 vezes 10 a menos 6 e 3 vezes 10 a menos 1, tudo ao quadrado. Então eu vou ter 9 vezes 4, 36, 10 a nona, multiplicado por 10 a menos 6, somando o expoente vai dar 10 elevado a 3, e lá embaixo, 3 ao quadrado 9, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, eu multiplico o expoente, né? Fazendo o cálculo, 36 por 9 é 4, 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 2, fica 3 menos 2, 3 mais 2 dá 5. Ok. As cargas são iguais, a distância é a mesma, logo E1 é igual a E2, né? Então o E2 também vale 4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então quanto a isso, não tem nenhum problema. Esses são os valores dos meus vetores. E quando eu observar ali, essa é a minha interação vetorial, dá 60 graus. Eu vou ter que usar a equação zona grandona de vetores que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Então eu tenho um vetor E1 e E2 formando um ângulo qualquer. Eu pego o vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor 1 vezes o vetor 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então vamos lá, substituindo. Quanto que vale o E1? 4 vezes 10 a quinta ao quadrado. O vetor 2 também. 2 vezes 4 vezes 10 a quinta, vezes também de novo 4 vezes 10 a quinta, vezes o cosseno de 60 graus. Bom, o 4 vezes 10 a quinta dá 16 vezes 10 a décima, né? 4 ao quadrado 16, 10 a quinta elevado ao quadrado, multiplico o expoente, vai dar 10 a décima. E aí eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32.
E quanto vale o cosseno de 60? Se você olhar na tabelinha ou bater na sua calculadora científica, vai dar 0,5. Que multiplicado por 32 vai dar 16, né? Então vai ficar assim, ó. Esse 16 com esse 16 dá 32. E esse aqui, 32 vezes 0,5 dá 16. Faça uma conta simples, 36 mais 16 vai dar 48 vezes 10 a décima. Raiz quadrada de 48 dá 6,93 aproximadamente. E raiz quadrada de 10 a quinta é só dividir o expoente pelo índice. 10 por 2, já que é raiz quadrada, né? 10 dividido por 2 dá 5. Resposta, aproximadamente 6,93 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Quarta questão. A figura representa os pontos A e B de uma reta separados a 9 centímetros. Duas cargas de mesmo sinal são colocadas nesses pontos, sendo a carga colocada em A 4 vezes maior que a colocada em B. Determine o ponto onde o campo elétrico resultante é nulo. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. A carga A, né, a região A, gera um campo elétrico A. E a carga B gera um campo elétrico B. Em algum ponto ali, o campo elétrico é nulo. Quando que um campo elétrico é nulo? Como os campos elétricos são vetores, para que eles sejam nulos, significa que a sua intensidade tem que ser igual, para que, então, dessa forma, a resultante entre eles seja zero. Então, a intensidade do campo A tem que ser igual à intensidade do campo B. Agora, ele quer saber a que distância de A esse campo é nulo. Então, a distância de A eu vou chamar de x. Qual, então, é a distância de B? Bom, se tudo vale 9 e esse pedacinho aqui vale x, significa que esse aqui vale 9 menos x. Ok, vamos ver os dados de cada campo. Campo A. A carga é 4Q, porque ele falou aqui, ó, a carga 4 vezes maior que colocar em B. A distância é x. Em B, a carga é Q, e a distância é 9 menos x. De posse desses dados, eu vou montar minha equação. EA igual a EB. Quem é EA? Usando essa equação, eu sei que o EA será K vezes Q de A sobre distância de A ao quadrado. Enquanto o campo B será K vezes Q de B é a distância de B ao quadrado. Substituindo, K que multiplica 4Q sobre x ao quadrado igual a K que multiplica Q sobre 9 menos x tudo ao quadrado. Esse K e esse K eu posso simplificar. Corta, corta. O Q também posso simplificar. Sobrou 4 sobre x ao quadrado igual a 1 sobre 9 menos x ao quadrado. Muita gente está morrendo de vontade ou de medo de desenvolver esse produto notável 9 menos x elevado ao quadrado. O meu conselho é não desenvolva, porque vai cair na equação do segundo grau. Uma conta muito, não impossível de fazer, mas muito grande. Então o que você vai fazer então? O objetivo, para a conta ficar mais fácil, é tirar esse quadrado daqui. E como é que eu tiro o quadrado aí de uma equação? Basta extrair a raiz quadrada dos dois membros da equação. Então a raiz quadrada de 4 sobre x ao quadrado ficaria assim. A raiz de 4 é 2. E a de x ao quadrado é x. Igual, raiz de 1 é 1. Raiz de 9 menos x, tudo ao quadrado, é só o 9 menos x. E agora, operaçãozinha de sétimo ano. Esse vezes esse e esse vezes esse. Só que é óbvio que o cuidado tem que ser tomado. X vezes 1 é x. 2 que multiplica 9 menos x não é só 2 vezes 9, 18. Não é 2 vezes 9 e 2 vezes x. 2 vezes 9, 18. 2 vezes x, 2x. Passando para o outro número vai mais 2x. Ou seja, terei 3x igual a 18. Resultado final, x igual a 6 centímetros. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenha entendido. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!